Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui mais uma semana para te ajudar com as atividades. Vamos lá? Bom, antes de iniciarmos, né, gostaria de avisá-los, essa semana, né, sexta-feira, amanhã, nós teremos a nossa primeira live e essa primeira live vai ser para todos os inscritos, tá? Não só para aqueles membros, como eu falei na semana passada. Nós temos aí poucos participantes, né? E eu gostaria de agradecer a todos, né? O João Vitor, o Bernardo Gurgel e o Júnior de Paula, né? Eles são os primeiros participantes aí. Espero tê-los, né, na nossa live amanhã, ao meio-dia. A princípio vão ser na sexta-feira, mas amanhã, na sexta-feira, né? Amanhã, no caso. Nós vamos conversar, nós vamos verificar aí, pegar a opinião de vocês. Então, para ver o melhor dia, né? Então, a gente tem os vídeos geralmente na quinta-feira, de repente, quinta-feira seja um melhor dia. Então, espero vocês amanhã para que a gente possa conversar, apresentar um pouco do meu trabalho, explicar como que vai funcionar as semanas dos Tira Dúvida, dar os salves, né, que tantas pessoas me pedem. E aqueles que ainda, né, não conhecem, não participam do clube, clique na abinha Seja Membro, veja os benefícios e venha participar do clube. Bom, nós então estamos iniciando o patch 7. Esse patch 7, né, ele tem um prazo de término até dia 22. Eu não sei se na escola de vocês também vai funcionar assim, mas acredito que sim. E o patch vem com 4 semanas, tá? Então, esse mês, né, esse volume do patch, nós vamos precisar trabalhar de uma maneira diferente. Então, eu vou adiantar algumas questões do patch da semana 2, tá? Então, ao término da semana 1, eu vou adiantar, né, uma ou duas questões da próxima semana. Isso para que a gente consiga terminar, né, as 4 semanas em 3, né? Porque já que a gente começou a semana 1 essa semana, né, o volume 7 essa semana. E se a gente seguir o cronograma, acaba ficando faltando, né? Fica faltando uma semana. Então, por esse motivo, eu vou tentar, né, puxar aí uma ou duas questões da semana seguinte para que a gente consiga, né, trazer todas as questões em 3 semanas. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Então, a semana 1 do patch 7 trata da unidade temática matéria e energia, e o objetivo de conhecimento são as máquinas simples, né? A atividade você vai achar na página 35. A número 1, quais os elementos que compõem uma alavanca? Tá? Então, as alavancas, né, elas são constituídas basicamente de 3 partes fundamentais, né? Você tem a força de potência, você tem a força de resistência e o ponto de apoio. Tá? Então, seriam essas estruturas, né? A força potente, o ponto de apoio e a força de resistência. Tá? Essas são os fundamentos, né? As partes fundamentais de uma alavanca. No PET, né, vocês ainda vão achar duas outras estruturas que fazem parte dessas outras, né, que é o braço de alavanca da força de potência e o braço de alavanca da força de resistência, né, que eles chamam de D1 e de D2. Quais são as posições do ponto de ação, de resistência, de apoio dos 3 tipos de alavancas? Então nós temos aí, né, a alavanca interfixa, que é onde o ponto de apoio estiver, né, situado entre a força potente e a força resistente. Na verdade, a diferença desses pontos de ação vai ser exatamente as estruturas que vão estar entre uma e outra, né? Nesse caso, o ponto de apoio fica entre a força de resistência, né? O ponto de resistência, força potente, e a força
resistente. Então, o ponto de apoio ele fica exatamente no meio, né? Onde a gente vai ter como exemplo as gangorras, né? As gangorras funcionam como uma alavanca interfixa. A segunda é a alavanca interresistente, né? Onde a força de resistência está localizada. Então, ela que vai ser ali a mediadora, né? Entre o ponto de apoio e a força potente. Então, ela fica exatamente no meio, né? Vocês percebam que a diferença desses tipos de alavanca é aonde o ponto de apoio vai estar modificando assim as duas demais forças, né? Tanto a de resistência quanto a de potência. Então nós temos aí, né, a força de resistência entre a força de potência e o ponto de apoio. A gente tem esse exemplo no carrinho de mão, né? O carrinho de mão funciona como uma alavanca interresistente. E a última, né, é a alavanca interpotente, né? Então são 3 estruturas básicas, né, onde elas alternam aí as suas posições, tendo esses 3 tipos. No caso da interpotente, a força de potente, né, está localizada entre o ponto de apoio e o ponto de resistência. Então quem fica agora no meio, né, é exatamente a força potente. E daí os nomes, né? Então a gente tem aí, né, os 3 tipos, e um dos exemplos, né, desse tipo de alavanca é exatamente no cortador de unha. Diferencie máquina simples de máquina composta. A máquina simples, dispositivo mais simples que executa o trabalho, aplica uma única força a uma única carga. Não contém uma fonte de energia, portanto, não podem realizar mais trabalho do que é aplicado a elas em o seu uso. Então, isso é o que é uma máquina simples. A máquina composta nada mais é do que uma coleção, né? Ela é composta de máquinas simples, trabalhando em conjunto, né? Juntas. Pode consistir em várias e inúmeras combinações de máquinas simples. Então, máquinas simples, né? São aquelas que têm um dispositivo e não fornecem energia. E máquinas compostas, né, são aquelas que é um conjunto de máquinas simples e algumas vezes também fornecem energia, né? Podem vir carregadas, né? Seja por baterias, pilhas ou força elétrica. Um exemplo disso, né, é exatamente a bicicleta, onde cada acessório, né, aí vai funcionar com uma estrutura, né? No caso, por exemplo, pedais e as rodas funcionam como um sistema de rodas e eixos, né, cooperantes, e isso se ela não tiver marcha, né? Os freios são alavancas e as peças são mantidas juntas, né, através de vários parafusos. Então, alavancas, rodas, parafusos, tudo isso são máquinas simples e o conjunto disso faz com que ela seja uma máquina composta. No caso, né, a força aplicada é exatamente as pernas do menino quando pedala, né? E outro também que pode ser considerado uma máquina composta são os alicates. Bom, nós temos as nossas referências, né? Os vídeos que eu sempre oriento para que vocês não percam, além, né, de a gente não terminar. Então, como eu falei, eu vou puxar, né, mais uma ou duas questões da semana 2. Então, a semana 2 do PET 7, falando sobre matéria e energia, o objetivo de conhecimento ainda assim falando de máquinas simples. Então, essa atividade vocês vão achar na página 39 e a primeira questão da semana 2, lembrando, né? Tem muita gente que às vezes pula o vídeo, acha que acabou. Então, lembrando da nossa aula, da nossa live, sexta-feira, amanhã, ao meio-dia. Nós vamos tirar as dúvidas e mostrar, né, como que vai funcionar essas lives. Então, número 1, qual a principal função de um plano inclinado? Fazer com que a força aplicada para elevar ou descer um objeto seja menor do que a força necessária para fazer a mesma tarefa numa linha vertical. Isso vai acontecer exatamente por conta do plano inclinado, tá, pessoal?
Só que, no entanto, né, esse plano inclinado ele permite, né, a troca de força por distância. Tá? Então, você vai fazer menos força, porém a distância aumenta. Tá? Então, é muito utilizado o tipo de prancha, né, essas rampas, esses planos inclinados, porém isso também vai aumentar a distância. E a número 2, né? São exemplos de máquinas simples: abridor de lata, martelo e tesoura, chave de fenda, alicate, computador, quebra-nozes, carro e carrinho de mão, bicicleta, pinça e cortador de unha. Então, né? É lógico que se você prestou atenção na aula anterior, né? Que a gente falou da semana 1, o abridor de lata, martelo e tesoura, né? Seriam exemplos de máquinas simples. No entanto, né, na chave de fenda, alicate, computador não é, né? Quebra-nozes, carro não é uma máquina simples. E a bicicleta a gente deu exatamente como exemplo, né, da nossa máquina composta. Então, a resposta certa é abridor de lata, martelo e tesoura. A gente continua, faz mais uma, acho que sim, acho que não, será? Não. Vamos deixar, né, para a próxima semana. Como eu avisei, né, esse patch a gente vai ter que trabalhar dessa maneira. Então, na semana que vem, a gente já começa na questão 3. Então, essa semana, a gente viu, né, a número 1 e a número 2, da semana 2 do patch. Não confundam, tá, o Jovem Prodígio? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se assistiu o vídeo até agora, curta, compartilhe, não deixe de se inscrever, divulgue o canal. Não deixe também de me seguir nas outras redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, porque agora com as lives, né, todo e qualquer material eu vou deixar disponível nesses canais. Então, não deixem de seguir. Espero ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Sucesso sempre!